Olá, mais uma vez iremos dar início ao nosso módulo 4, Interpretação dos Sonhos, e hoje iremos dar continuidade à segunda parte da aula passada sobre método, né? E a aula de hoje se encontra na página 143, dando continuidade à aula passada, que nós estamos sobre o método de interpretação dos sonhos, análise de um sonho modelo. O sonho modelo que nós vamos hoje trabalhar e explorar um pouco será do próprio Sigmund Freud, a continuação. O salão, numerosos convidados a quem estávamos recebendo. Passamos aquele verão em Bellevue, numa casa que se erguia sozinha numa das colinas contíguas de Kahlenberg. A casa foi anteriormente projetada como local de entretenimento e, por conseguinte, suas salas de recepção eram inusitadamente altas e semelhantes a grandes salões. Foi em Bellevue que tive um sonho pouco antes do aniversário de minha mulher. Na véspera, ela me dissera que esperava que alguns amigos, inclusive Irma, viesse visitar-nos no dia de seu aniversário. Assim, meu sonho estava prevendo essa ocasião. Era aniversário de minha mulher e diversos convidados, inclusive Irma, estavam sendo recebidos por nós no grande salão de Bellevue. Repreendi Irma por não haver aceito minha solução, disse. Se você ainda sente dores, a culpa é sua. Poderia ter dito isso na vida de vigília e talvez o tenha realmente feito. Era minha opinião na época, embora desde então tenha reconhecido como errada. Quando Freud fala que era minha opinião na época, depois ele reconhece que é errada, aqui esse caso clínico é, na verdade, lá daqueles casos no volume 2, tá? Que nós estávamos estudando sobre o estudo sobre histeria de 1893 a 1895. Aqueles 5 casos clínicos que eu espero que vocês, se puder lembrar, tá? Aparece esse caso aqui da Irma, tá bom, gente? E minha tarefa estava cumprida no momento em que eu informava ao paciente o sentido oculto de seus sintomas. Não me considerava responsável por ele aceitar ou não a solução, embora fosse disso que dependia o sucesso. Devo a esse erro, que agora felizmente corrigi, o fato de minha vida ter se tornado mais fácil numa ocasião em que, apesar de toda a minha inevitável ignorância, esperava-se que eu produzisse sucessos terapêuticos. Ora, nós não produzimos sucessos terapêuticos. Vamos deixar isso aqui bem claro, tá, gente? O sucesso da terapia vai depender do paciente e da escuta desse analista. Sim, da escuta desse analista. Por que da escuta? O quanto ele está interessado no discurso desse paciente e o quanto ele está causado pela psicanálise no quesito do sofrimento do humano. Então, é, não depende só da escuta do analista. Depende. O analista não conduz a vida do paciente. Vamos, mais uma vez, deixar isso aqui bem claro. O analista, ele conduz, né, a análise, não o processo de análise. A análise conduz, o processo de análise acontece desde o momento em que o paciente está numa transferência com esse analista. Então, é, depende sim da escuta dele, o quanto ele está engajado, o quanto ele está atravessado com esse sofrimento humano, mas o sucesso terapêutico se dá quando o paciente se autoriza em suas questões ou faz o que nós chamamos das viradas pulsionais.
Notei, contudo, que as palavras que dirigia a irmã no sonho indicavam que eu estava especialmente aflita por não ser responsável pelas dores que ela ainda sentia. Se fosse culpa dela, não poderiam ser minha culpa. Seria possível que a finalidade do sonho tivesse esse sentido? Queixa de irmã, dores na garganta, abdômen, estômago, isso a estava sufocando? As dores no estômago estavam entre os sintomas de minha paciente, mas não tinham muito destaque. Ela se queixava mais de sensações de náusea e repulsa. Claro, são sintomas, né? São sinais aí de um quadro histérico, né? Essa questão de sentir dores, essa questão de mal-estar, ânsia de vômito, né? Tudo isso fala desses sinais aí histéricos, né? As dores na garganta e no abdômen, assim como a constrição na garganta, quase não participavam de sua doença. Fiquei sem saber porque teria optado pela escolha desses sintomas no sonho, mas não pude pensar numa explicação no momento. Página 144, ela parecia pálida e inchada. Minha paciente sempre tivera uma aparência corada. Comecei a desconfiar que ela estivesse substituindo outra pessoa. Fiquei alarmado com a ideia de não haver percebido alguma doença orgânica. Isso, como bem se pode acreditar, constitui uma fonte perene de angústia para que um especialista cuja clínica é quase que limitada a pacientes neuróticos, que têm o hábito de atribuir à histeria um grande número de sintomas que outros médicos tratam como orgânicos. Por outro lado, uma ligeira dúvida infiltrou-se em minha mente, vinda não sei de onde, no sentido de que meu receio não era inteiramente autêntico. E se as dores de Irma tivessem uma base orgânica? Também nesse aspecto, eu não poderia ser responsabilizado por sua cura. Meu tratamento visava apenas a eliminar as dores histéricas. Ocorreu-me de fato que eu estava realmente desejando que tivesse havido um diagnóstico errado, pois, se assim fosse, a culpa por minha falta disso também estaria eliminada. Bom, Freud, até aquele momento, antes do nascimento da psicanálise, Freud acreditava que o sofrimento humano era puramente orgânico. Nós vamos ver que a questão dos sonhos também não é somente orgânica, tem algo a mais, tá? Nós iremos ver nas próximas aulas. Tem algo a mais aí, além dessa questão orgânica com relação aos sonhos. Bom, aqui o Freud está numa narrativa de um sonho em que ele ainda era médico, tratava suas pacientes pelo olhar e viés da medicina, vamos deixar isso aqui bem claro, mas nós sabemos que hoje a psicanálise, como eu já disse em outras aulas, e volto dizendo essa aula, ela para ouvir todos os discursos, ela não se contrapõe, mas ela sempre coloca em última instância a lupa psicanalítica para ver o que está por trás de todo aquele discurso diante daquele objeto. Então, com o passar, o Freud vai ver que a questão da histeria tem a ver com a neurose de conversão. O próprio livro do Zimmermann, quem tiver, eu recomendo que leia lá o capítulo sobre as patologias, né, onde aparece ali a questão da neurose e aparece a neurose de conversão, né? E também quem puder ver o capítulo sobre histeria, onde o Zimmermann, juntamente com base em Freud, vai mostrar, vai dar um norte nessa questão é,
dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento, desse corpo que para, né? Os pacientes de ordem histérica, né? Então, até esse dado momento, Freud acreditava realmente que o sofrimento humano era realmente de ordem, é, como se podemos assim classificar, de ordem é, orgânica, mas com o passar do tempo, estudando as estruturas psíquicas, Freud vai descobrir que tinha algo mais além do orgânico. Levei até a janela para examinar-lhe a garganta. Ela mostrou alguma resistência, como faz as mulheres com dentaduras postiças. Pensei comigo, pensei comigo que realmente não havia necessidade de ela fazer aquilo. Eu nunca tivera nenhuma oportunidade de examinar a cavidade bucal de Irma. O que ocorreu no sonho fez-me lembrar um exame que eu efetuara algum tempo antes numa governanta. À primeira vista, ela apareceu a imagem da beleza juvenil, mas quando chegou o momento de abrir a boca, ela tomou providências para ocultar as suas chapas. Isso levou a lembranças de outros médicos que, de pequenos segredos revelados no decurso dos mesmos, sem que isso satisfazesse a nenhuma das partes. Não havia realmente necessidade de ela fazer aquilo. Tensionava, sem dúvida, em primeiro lugar, ser um cumprimento à Irmã, mas desconfiei de que teria outro sentido além desse. Quando se procede atentamente a uma análise, tem-se a sensação de haver ou não esgotado todos os pensamentos antecedentes, esperáveis. A forma pela qual Irma postou-se à janela me fez, de repente, recordar outra experiência. Irma tinha uma amiga íntima de quem eu fazia uma opinião muito elevada. Quando visitei essa senhora certa noite, encontrei-a perto de uma janela, na situação reproduzida no sonho, e seu médico, o mesmo Dr. M, dissera que ela apresentava uma membrana difectérica. A figura do Dr. M e a membrana reaparece posteriormente no sonho. Ocorreu-me então que nos últimos meses eu tivera todos os motivos para supor que essa outra senhora também fosse histérica. Na verdade, a própria irmã me revelara involuntariamente esse fato, que sabia que eu, de seu estado, uma coisa precisamente, que tal como irmã de meu sonho, ela sofria de sufocação histérica. Assim, no sonho, eu substituir a minha paciente por sua amiga. Recordei-me então de que muitas vezes me tivera com a ideia de que também ela pudesse pedir-me que aliviasse seus sintomas. Eu próprio, contudo, julgara isso improvável, visto que ela era de natureza muito reservada. Era resistente, como apareceu no sonho. Outra razão era que não havia necessidade de ela fazer aquilo. Até então, mostrara-se forte o bastante para manejar seu estado sem nenhuma ajuda externa. Restavam ainda algumas características que eu não podia atribuir nem à irmã, nem sua amiga. Pálida, inchada, dentes postiços. Os dentes postiços levaram-me à governanta que já mencionei. Sentia-me agora inclinado a comentar com os dentes estragados. A contentar com os dentes estragados. Pensei então numa outra pessoa a qual essas características poderiam estar aludindo. Mais uma vez, não se tratava de uma de minhas pacientes, nem eu gostaria de tê-la como tal, pois havia observado que ela ficava acunhada em minha presença e não achava que pudesse vir a ser uma paciente acessível. Era geralmente pálida e certa vez, quando estava gozando de ótima saúde, parecia inchada. Portanto, eu estivera comparando minha paciente Irma com duas outras pessoas que também
teriam sido resistentes ao tratamento. Qual poderia ter sido a razão de eu haver trocado no sonho por sua amiga? Talvez fosse porque eu teria gostado de trocá-la, talvez sentisse mais simpatia por sua amiga, ou tivesse uma opinião mais elevada sobre a inteligência dela, pois Irma me parecera tola por não haver aceito minha solução. Sua amiga teria sido mais sensata, isto é, teria cedido mais depressa. Assim, teria aberto a boca como devia e medito mais coisas do que Irma. Então, Freud aqui está falando da sua contra-transferência forte, tá? Nós não escolhemos paciente, tá bom, gente? Isso não acontece. O paciente é que nos escolhe por uma invocação e uma transferência, tem uma pré-transferência que acontece, né? Nós, ao mesmo tempo que desejamos que a análise aconteça, nós estamos também desejando também a formação desse analista. A formação desse analista se dá no seu processo de análise pessoal e supervisão, e também o estudo teórico, é um tripé, né? Está envolvido, está entrelaçado, está ali atravessada com o tripé, vai resultar em invocações, ou seja, esse analista está ali, né? é, invocando que a análise aconteça, mas também transmitindo, né, que há ali alguém com uma escuta diferenciada, com um olhar mais apurado a partir do inconsciente e com uma extrapercepção psíquica além da psique e da mente inconsciente, que é a mente ancestral. Então, Freud aqui está falando desse médico Freud, não Freud, o psicanalista atual, né? Aqui ele está aqui narrando o sonho dele. Isso mostra que não houve resistência do Freud em recalcar esses sonhos. Ele está vívido, ele está límpido, ele está transparente. Freud está vendo esse sonho em tempo real, está recordando. Isso mostra que ele não estava. Toda vez que não lembramos de um sonho, é porque nós o recalcamos, mas ele está lá, ele não vai desaparecer, ele vai voltar. O inconsciente é insistente quando tem que nos falar alguma coisa. E o que acontece verdadeiramente é que o Freud está aqui narrando o seu sonho de maneira muito clara, muito autêntica, né? Então, volta a falar, não escolhemos paciente, você não é obrigado a atender ninguém, mas também eu acredito que não atender alguém já fala também de uma contra-transferência bem forte, né, gente? Bem aí acerrada. O que vi em sua garganta, uma placa branca e os ossos turbinados recobertos de crostas. A placa branca fez-me recordar da difterite e tudo mais da amiga de Irma. Mas também uma doença grave de minha filha mais velha, quase 2 anos antes, e um susto porque passei naqueles dias aflitivos. A crosta nos ossos turbinados fizeram recordar uma preocupação sobre o meu próprio estado de saúde. Nessa época, eu vinha fazendo uso frequente da cocaína. Gravem isso aqui, tá, gente? Página 146. Freud era viciado em cocaína, gente. Ele morreu viciado, tá? Não vamos aí endeusar o Freud, não. O Freud era um viciadozinho bem pesado, tá, pessoal? Nessa época eu vinha fazendo uso frequente da cocaína para reduzir algumas incômodas inchações nasais. E ficara sabendo alguns dias antes que uma de minhas pacientes que seguira meu exemplo desenvolvera uma extensa necrose na membrana mucosa nasal. Eu fui o primeiro a recomendar o, o emprego da cocaína em 1885 e essa recomendação trouxera sérias recriminações contra mim.
O uso indevido dessa droga havia apressado a morte de um grande amigo meu. Isso ocorrera antes de 1895. Ele está falando do Fliss, tá? O Fliss fez muito uso da cocaína e ele comete suicídio. Então, mas o Freud continua fazendo uso da cocaína. Se hoje nós temos aqui a psicanálise, as obras completas do Freud, é graças à neurose obsessiva dele e o uso da cocaína. Freud passava noites e noites acordado, estudando, fazendo pesquisa. Então, aquele Freud incansável nada mais era que o uso da cocaína, tá, gente? Então, aqui na página 146, deixo aqui para vocês. Chamei imediatamente o Dr. M e ele me repetiu o exame. E isso correspondia simplesmente à posição ocupada por M em nosso círculo, mas o que imediatamente foi curioso o bastante para exigir uma explicação especial. Fez-me lembrar um evento trágico em minha clínica. Certa feita, eu havia provocado um grave estado tóxico numa paciente, receitando repetidamente o que na época era considerado o remédio inofensivo, sulfonal, e recorrer à expressa assistência e o apoio de meu colega mais experiente. Havia um detalhe adicional que confirmou a ideia de que eu tinha esse incidente em mente. Minha paciente que sucumbiu ao veneno tinha o mesmo nome que minha filha mais velha. Isso nunca me ocorrera antes, mas me pareceu agora que quase que um ato de retaliação do destino era como se a substituição de uma pessoa por outra devesse, o, devesse prosseguir no outro sentido. Esta Matilde por aquela Matilde, olho por olho, dente por dente, aqui ele está fazendo o uso da lei de Moisés, mas eu vou um pouco mais além, né? Será que a lei de Moisés é a lei de Moisés mesmo, dente por dente, olho por olho, ou faz parte do Código de Hammurabi? Quem puder adquirir essa obra, Código de Hammurabi, tá? São leis, tá? Que perdura até os dias de hoje com relação a crimes, com relação à violência, né? Que o sujeito paga com a vida. Então fica essa dúvida. A lei de Moisés é realmente, porque ele cita aqui, dente por dente, olho por olho, está nos próprios evangelhos, né? E Jesus vai dizer, eu porém vos digo, amai uns aos outros, né? Mas a pergunta que não quer calar aqui é, será que essa citação da lei mosaica é da lei mosaica realmente? Ou é, na verdade, tirado de um trecho da obra do Código de Hammurabi? Fica essa dúvida aqui. O Dr. M estava pálido, tinha o queixo bem escanhoado e claudicava ao andar. Isso era verdade apenas na medida em que sua aparência doentia costumava deixar aflitos seus amigos. As duas outras características só podiam aplicar-se a outra pessoa. Pensei em meu irmão mais velho, que morava no exterior, tem um rosto escanhoado, com quem, e se bem que me recordo, o M do sonho se parecia muito. Tínhamos recebido notícias alguns dias antes de que ele estava puxando de uma perna em virtude de uma infecção artrítica no quadril. Devia ter havido alguma razão, refletir para que eu fundisse essas duas figuras numa só, no sonho. Então, Freud vai dizer que o Dr. M, né, um amigo dele, no sonho, ele se parece muito com o irmão dele, né?
ao invés de ver o rosto do Dr. M, ele vê o rosto do irmão dele, deveria haver algum motivo, né, pelo qual o Freud faz essa fusão, né, do irmão dele com o Dr. M. Talvez haveria algum motivo, né? Lembrei-me então de que eu tinha uma razão semelhante para estar mal-humorado com cada um deles. Ambos haviam rejeitado certa sugestão de que ele fizera, de que fizera havia pouco tempo. O meu amigo Otto estava agora de pé ao lado da paciente e meu amigo Leopold a examinava e indicava que havia uma área surda abaixo à esquerda. Meu amigo Leopoldo era também médico e parente de Otto, como ambos se haviam especializado no mesmo ramo da medicina. Era seu destino competirem um com o outro e frequentemente se traçavam comparações entre eles. Ambos haviam trabalhado com os meus assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava o departamento de neurologia para pacientes externos no hospital infantil. Cenas como a representada no sonho muitas vezes ocorreram ali enquanto eu discutia o diagnóstico de um caso com Otto. Leopoldo examinava a criança mais uma vez e fazia alguma contribuição inesperada para a nossa decisão. A diferença entre o caráter de ambos era como a existente entre o Meirinho de Brasil e o seu amigo Cal. Um se destacava por sua rapidez, ao passo que o outro era lento, porém seguro. Se no sonho eu estabelecia um contraste entre Otto e o prudente Leopoldo, lembrando que esse Otto é judeu, tá, gente? Esse Otto é o Otto Rank, ele é judeu, tá lá no livro do Zeman, no capítulo endereçado às 7 escolas, vocês vão achar o nome desse psicanalista aqui, tá bom? Ele se tornou discípulo do Freud. Evidentemente que fazia um favor do segundo. A comparação era semelhante à que eu fazia entre minha desobediente paciente e sua amiga, que eu considerava mais sensata do que ela. Percebi então outra das linhas ao longo das quais se ramificava a cadeia de pensamentos no sonho. A criança doente para o hospital infantil, a área surda bem abaixo à esquerda, parecia-me coincidir em todos os detalhes com um caso específico em que Leopold me impressionara por sua curiosidade. Tive também a ideia vaga sobre algo da ordem de uma afecção metastática, mas isso também pode ter sido uma referência a paciente que eu gostaria de ter em lugar de Irma. Até onde eu pudera julgar, ela havia produzido uma imitação de tuberculose. Lembrando que todo esse sonho que Freud está aqui reproduzindo, tá, gente? Faz parte do investimento libidinal. Vocês podem perceber que no sonho ele lembra da ala neurológica que ele chefiou quando jovem. Então, no sonho, quanto mais, né, há uma investida de libido, né, quanto mais tivermos investimento libidinal, pessoas ou coisas, dependendo da intensidade, o tempo não vai apagar. O tempo não apaga essa pessoa, essa coisa, esse lugar de nós. Há ali uma marca, há ali um registro, e às vezes pode passar 20 anos, você vai sonhar com essa pessoa, ou vai sonhar com esse lugar, ou vai sonhar com esse objeto. Você vê que o Freud aqui já é século XX, né? Quando ele publica a Interpretação dos Sonhos, o volume 1, né? Ele levou praticamente 4 anos empenhado em pesquisando para publicar esse primeiro volume, mas ele lembra
ainda da sua jornada quando jovem, quando chefiava o departamento de neurologia da ala infantil. Então, o tempo não apagou. Uma parte da pele do ombro esquerdo estava infiltrada, vi imediatamente que isso era um reumatismo em meu próprio ombro, que observo invariavelmente quando fico acordado até altas horas da noite. Além disso, as palavras no sonho eram muito ambíguas. Notei isso tal como ele, ou seja, notei-o em seu próprio corpo. Impressionou-me também o enunciado em comum, uma parte da pele estava infiltrada. Estamos habituados a falar de infiltração posterior-superior esquerda, o que se referia ao pulmão, portanto, mais uma vez, a tuberculose. Observe que Freud é muito meticuloso, muito observador. Um bom psicanalista é meticuloso, é observador, é atento. Quanto mais ele estiver atravessada com a clínica, mais e mais a sua percepção, sua observação, tá, acerca das coisas à sua volta, ele estará atento. Apesar de seu vestido, isso de qualquer modo for apenas uma interpolação, naturalmente costumava examinar as crianças no hospital, despida, isso seria um contraste com a maneira com que as pacientes adultas têm de ser examinadas. Lembrei de que se dizia um famoso clínico de que ele jamais fizeram um exame físico de seus pacientes, a não ser através das roupas. Não consegui ver nada além disso e, francamente, não senti nenhum desejo de penetrar mais fundo nesse ponto. O Dr. M me disse um, uma infecção, mas não tem importância, sobreviverá a uma dissenteria e a toxina será eliminada. A princípio, isso me pareceu ridículo, não obstante, como todo o resto tinha de ser analisado com cuidado. Quando passei a investigar mais de perto, pareceu-me ter uma espécie de sentido, apesar de tudo. O que descobri na paciente foi uma difterite local. Lembrei-me de uma discussão na época da doença de minha filha sobre a difterite e a difteria, sendo esta infecção geral que decorre da difteria local. Leopoldo indicara a presença de uma infecção geral dessa natureza a partir da existência de uma área surda, que assim poderia ser considerada como um foco metástico. Eu passei, eu parecia pensar, é verdade que essas metástases de fato não ocorrem com a difteria, aquilo que fazia pensar antes em piemia não tem importância. Isso foi dito como consolo. Parecia ajustar-se da seguinte forma, ou no contexto. O conteúdo da parte procedente do sonho fora que as dores de minha paciente eram decorrentes de uma grave infecção orgânica. Tive a sensação de que, dessa maneira, eu estava apenas tentando evitar a culpa de mim mesmo. O tratamento psicológico não podia ser responsabilizado pela persistência das dores diftericas. Não obstante, experimentei uma sensação de constrangimento por ter inventado uma moléstia tão grave para Irma apenas para me inocentar. Parecia cruel demais assim, precisava de uma certeza de que no fim tudo ficaria bem. E me pareceu que colocar as palavras de consolo precisamente na boca do Dr. M não fora má escolha. Assim sendo, porém, eu estava adotando uma atitude superior em relação ao sonho. Isso, por si só, exigia explicação. Você vê o sofrimento, né,
desses médicos ou daqueles que o tempo todo tem que dar uma explicação, tem que dar um diagnóstico, né? O quanto essas pessoas entram em conta transferência. Freud está aqui narrando um sonho. Na verdade, toda a obra do Freud está falando do Freud, tá, gente? Toda a obra do Freud fala dele. Por isso que a gente fala em psicanálise, lê Freud. Você está lendo realmente o Freud. E o que ocorre aqui é que ele está falando dessa contra-transferência, dessa coisa de ter que dar uma satisfação o tempo todo para a sociedade, o que não é possível, é muito angustiante. Ter que dar um diagnóstico, ter que explicar para a sociedade. Não, em psicanálise, o diagnóstico é uma construção dentro do processo de análise de nossos pacientes e analisando-os. Uma construção sem precedentes. E por que o consolo era tão disparado? E se teria parecia haver alguma ideia teórica remota do que o material mórbido pode ser eliminado pelos intestinos, seria possível que eu estivesse tentando zombar do espírito fértil do Dr. M na produção de explicações artificiais e no estabelecimento de ligações patológicas inesperadas? Ocorreu-me então outra coisa relacionada com a dissenteria? Alguns meses antes, eu aceitar o caso de um rapaz com extremas dificuldades associadas à defecação, que fora tratado por outros médicos, como um caso de anemia acompanhada de desnutrição. Eu havia identificado um caso de histeria, mas não me sentira disposto a tentar nele meu tratamento psicoterápico e o mandara fazer uma viagem marítima, alguns dias antes recebera dele uma carta desesperadora enviada do Egito, dizendo que tivera um novo ataque e que um médico declarara tratar-se de dissenteria. Suspeitei que o diagnóstico fosse um erro por parte de um clínico inexperiente que deixara enganar pela histeria, mas não pude deixar de recriminar por haver colocado o meu paciente numa situação em que eu poderia, poderia ter contraído algum mal orgânico, além de seu distúrbio intestinal histérico. Além disso, dissenteria não sou muito diferente da difteria, palavra de mau agouro que não ocorreu no sonho. Então, Freud está narrando aqui o seu olhar agora, além das questões orgânicas, ele está narrando agora desse sonho sua percepção a partir das estruturas. Ele agora consegue identificar que algumas coisas é de ordem histérica, né? Essa diarreia, mal-estar, vômito, né? Problemas da fase anal, problemas financeiros, tudo isso são questões aí de ordem histérica, fase anal, né? Questões de ordem de piana, né? Da onde vem, qual o nome real dessa dívida, né? Então, temos aqui o Freud já com outro olhar, com outra perspectiva acerca dos seus pacientes. Sim, pensei comigo mesmo, devo ter zombado o Torame por meio do prognóstico consolador, sobrevirá uma dissenteria, etc., pois voltou a me ocorrer que anos antes ele próprio me contara uma história divertida de natureza semelhante sobre outro médico, o Dr. M, fora convocado por ele para dar um parecer sobre um paciente gravemente enfermo e se sentir obrigado a salientar em virtude da visão muito otimista assumida por seu colega de que encontrara abomina na urina do paciente. O outro, porém, não se dera absolutamente por achado. Não tem importância, dissera.
A albumina logo será eliminada. Não pude mais sentir nenhuma dúvida, portanto, de que essa parte do sonho expressava desprezo pelos médicos que não conhecera, não conhece histeria. E como para confirmar isso, outra ideia cruzou minha mente. Será que o Dr. M se apercebe de que os sintomas de sua paciente, amiga Dima, que dão margem ao fervor e da tuberculose também tem uma base histérica? Terá ele identificado essa histeria ou será que ele deixou levar por ela? Quando ele fala deixou levar por ela, entrou uma contra-transferência, né? Fez aí uma. Teve aí uma empatia, né? É óbvio que o nosso olhar psicanalítico frente às questões que surgem, não, eu sempre procuro dizer para os meus aspirantes, né, ou para os meus supervisandos, nosso olhar é nosso olhar, né? Alguém vai dar um diagnóstico orgânico, mas nós teremos sempre a lupa da psicanálise e iremos saber que tem algo ali além do orgânico falando como sonho. Será que o sonho é somente uma questão fisiológica, orgânica, ou tem algo ali a mais acerca dos sonhos, né? Mas qual poderia ser minha motivação para tratar tão mal esse meu amigo? A questão era muito simples, o doutor M concordava tão pouco com minha solução quanto a própria Irma. Assim, nesse sonho, eu já havia vingado de duas pessoas. De Irma, com as palavras, se você ainda se sente dores, a culpa é toda sua. Doutor M, com o enunciado do consolo absurdo que pus na sua boca. Tivemos pronta consciência da origem da infecção. Esse conhecimento instantâneo no sonho foi notável, só que pouco antes não tínhamos tido nenhum conhecimento disso, pois a infecção só foi revelada por Leopoldo. Você vê, ele está se vingando dessas pessoas no sonho, ele queria fazer isso no estado de vigília. Ele vai fazer. Ele vai fazer, vai. Vocês vão ver. O Freud era uma pessoa muito vingativa mesmo. E aí eu pergunto, será que vale a pena se vingar? Vai depender muito do estado de neurose de cada sujeito. Vai depender muito do estado de neurose de cada sujeito. Será que realmente vale a pena se vingar? Quando ela estava se sentindo bem, o meu amigo Otto lhe aplicara uma injeção. Otto efetivamente me contara que durante sua curta estada com a família de Irma, fora chamado a um hotel das imediações para aplicar uma injeção em alguém que de repente se sentira mal. Essas injeções me fizeram recordar uma vez meu infeliz amigo que envenenara com cocaína. Eu havia aconselhado a só usar a droga internamente, isto é, por via oral, enquanto a morfina era retirada, mas ele de imediato se aplicara em injeções de cocaína. Ele está falando de Fleas. Fleas, ele faz o uso em excesso de cocaína e ele morre. Ele morre, tá? Quem quiser saber mais sobre o Fleas, eu recomendo ler a obra do Peter Gay ou de Ernest Jones. Esses dois historiadores chegam muito próximo do Freud. Você tem alguma coisa contra Elizabeth Rudinesco? Não. Uma excelente teórica e clínica da psicanálise. Excelente. Isso é minha opinião, por favor. É minha opinião. Não tome ela como algo que você não, por favor, leia o que você quiser ler, mas eu vejo que ela erra na mão ao falar do Freud, Lacan e do próprio Jung, né?
ela cometeu uma burrada agora há alguns anos, falar que Jung ajudou no nazismo, né? Não sei por quê, o que levou ela a falar isso do Jung, não sei, mas talvez, acredito eu que daqui a pouco um outro historiador irá revelar isso daqui a um tempo. Espero estar vivo para poder ler uma biografia sobre a Elizabeth Rodilesco. Um preparado de propilos, ácido propiônico, como teria eu chegado a pensar nisso? Na noite anterior, antes de eu redigir o caso clínico e ter o sonho, minha mulher abrira uma garrafa de licor na qual aparecia a palavra ananas, ananas, que fora um presente do nosso amigo Otto, pois ele tem o hábito de dar presentes de todas as ocasiões possíveis. Seria de esperar, pensei comigo mesmo, que ele algum dia encontrasse uma esposa para curá-lo desse hábito. O licor exalava um cheiro tão acentuado de álcool amírico que me recusei a tocá-lo. Minha mulher sugeriu que dessemos a garrafa aos criados, mas eu, com prudência ainda maior, vetei a sugestão, acrescentando com espírito filantrópico que não havia necessidade de eles serem envenenados tão pouco. O cheiro do álcool amílico evidentemente avivou a minha mente e a lembrança de toda a sequência propil, metil e assim por diante. Isso explicara o preparado propílico no sonho. É verdade que efetuei uma substituição do processo, sonhei com o propilo depois de ter cheirado a Mila, mas as substituições dessa natureza talvez sejam válidas na química orgânica, ou seja, lembra aquela aula que eu falei para vocês dos elementos que os quatro elementos que influenciam nos nossos sonhos? Quem puder voltar a essa aula, revê-la, tá, gente? Então, Freud aqui está mostrando, né, que as substituições que acontecem nos sonhos está falando de um fato que você vivenciou no estado de vigília, no estado acordado. Então, vai substituir, né, talvez uma pessoa, um objeto. O próprio Freud vai dizer aqui que o rosto do irmão dele estava no rosto do Dr. M, né? E que o Dr. M parecia mais o irmão dele do que o próprio Dr. M. Então, há essas substituições, mas tudo isso é o próprio sujeito atuando nos sonhos, é o próprio sujeito com o seu desejo mesclando e modificando o cenário, tá bom, gente? Trimetilamina, vi a fórmula química dessa substância em meu sonho, o que testemunha um grande esforço por parte da minha memória. Além disso, a fórmula estava impressa em negrito, como se tivesse havido um desejo de dar ênfase a alguma parte do contexto como algo de importância muito especial. Para que, para que era então a minha atenção deveria ser assim, dirigida pela tritilamina para uma conversa com outro amigo que há muitos anos se familiarizara com todos os meus escritos durante a fase em que eram gerados, tal como eu familiarizara com os dele. Na época, ele me havia confiado algumas ideias sobre a questão da química dos processos eh, sexuais e me ensinara, entre outras coisas, acreditar que um dos produtos do metabolismo sexual era a trimetilamina. Assim, essa substância me levava à sexualidade, fator ao qual eu atribuía máxima importância na origem dos distúrbios nervosos, cuja cura era o meu objetivo. Minha paciente Irma era uma jovem viúva. Se eu quisesse encontrar uma desculpa para o fracasso de meu tratamento, em seu caso, aquilo que a melhor poderia recorrer era, sem dúvida, o fato de sua viuvez, que os amigos dela ficariam tão contentes em ver modificado. E de que o modo quão estranho pensei comigo, um sonho como esse se concatena a outra mulher que eu tinha como paciente
no sonho, no lugar de Irma, era também uma jovem viúva, ou seja, duas histéricas. Então, guardem essa página, a 151, tá? E nós vamos ver essa mesma temática nos 3 ensaios da sexualidade. Essa questão aí da histeria, né? A questão da Irma e da amiga dela era uma questão histérica. Era uma questão histérica. Todas aquelas dores no corpo, né? Estava ligada aí à questão da libido delas. Comecei a imaginar por que a fórmula de tritilamina teria sido tão destacada no sonho. Numerosos assuntos importantes convergiam para aquela única palavra. A tretilamina era uma alusão não só ao fator imensamente poderoso da sexualidade, como também cuja concordância eu recordava com prazer sempre que me sentia isolado em minhas opiniões. Com certeza, esse amigo que desempenhou papel tão relevante em minha vida deveria reaparecer em outros pontos desses fluxos de pensamento. Sim, pois ele tinha um conhecimento especial das consequências das afecções e do nariz e das suas cavidades assessorias, a chamar a atenção do mundo científico para algumas notáveis relações entre os ossos tribunais e os órgãos sexuais femininos. As 3 estruturas recurvadas na garganta de Irma, eu tomara providências para que Irma fosse examinada por ele, para ver se suas dores gástricas poderiam ser de origem nasal. Mas ele próprio sofria de rinite supurativa, o que me causava angústia. E houve, sem dúvida, uma alusão a isso na piemia que me ocorreu vagamente em relação a metastases no sonho. Todo esse sonho cheio de detalhes do sonho, tudo isso é produção do desejo dele, da libido dele, da onde ele estava realmente compenetrado, envolvido, em que ele estava realmente abarcado. Você vê que esse sonho é todo cheio de detalhes. Está falando o tempo todo dele próprio. Injeções como essa não deveriam ser aplicadas da forma tão impensada. Aqui uma acusação de irreflexão era feita diretamente contra meu amigo Otto. Pareceu me recordar ter pensado em qualquer coisa da mesma natureza naquela tarde. Quando as palavras e a expressão dele pareceram demonstrar que estava tomando partido contra mim. Foram uma ideia mais ou menos assim? Com que facilidade os pensamentos dele são influenciados? Com que descaso ele teria conclusões apressadas? Independentemente disso, essa frase no sonho lembrou-me uma vez meu amigo morto que, com tanta pressa, recorrera às injeções de cocaína. Como já tive ocasião de dizer, eu nunca havia considerado a ideia de que a droga fosse misturada com injeções. Notei também que, ao acusar Otto de irreflexão no manuseio das substâncias químicas, eu estava mais uma vez aludindo à história da infeliz Matilde, que dera margem à mesma acusação contra mim. Aqui eu estava, evidentemente, reunindo exemplos de minha conscienciosidade, mas também do inverso. É provavelmente a seringa não estava ali. Essa era mais uma acusação contra Alto, porém derivada de uma fonte diferente. Ocorre que na véspera eu encontrara por acaso o filho de uma velhinha de 80 anos, de 82 anos, que eu tinha de aplicar uma injeção de morfina 2 vezes ao dia.
No momento, ela se encontrava no campo e disse-me: o filho está sofrendo de flebite. Eu logo pensara que deveria ser uma infiltração provocada por uma seringa suja. Orgulhava-me do fato de, em 2 anos, não haver causado uma única infiltração. Empenhava-me constantemente em me certificar de que a seringa estava limpa. Em suma, eu era consciencioso. A flebite remeteu-me mais uma vez à mulher que sofrera de trombose durante uma, uma vez que estava grávida. Então me viera à lembrança 3 situações semelhantes envolvendo minha esposa, Irma e a falecida Matilde. A identidade dessas situações, evidentemente, me permitiram no sonho substituir as 3 figuras entre si. Acabo de concluir a interpretação do sonho enquanto a efetuava, tive certa dificuldade de manter a distância. Todas as ideias estavam fadadas a ser provocadas pela comparação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos ocultos por trás dele. Entre mentes, compreendi o sentido do sonho. Tomei consciência que a intenção posta em prática pelo sonho, que deveria ter sido o meu motivo para sonhá-lo. O sonho realizou certos desejos provocados em mim pelos fatos da noite anterior. A notícia de que foi dada por Otto em minha redação no caso clínico. Em outras palavras, a conclusão do sonho foi que não era responsável pela persistência das dores de Irma, mas sim Otto. De fato, Otto me aborrecera com suas observações sobre a cura incompleta de Irma. E o sonho me proporcionou minha vingança, desenvolvendo a reprimida a ele. O sonho me eximiu das responsabilidades pelo estado de Irma e mostrando que este deveria ser os fatores. Produziu toda a série de razões. O sonho representou um estado de coisas específico, tal como eu desejaria que fosse. Assim, seu conteúdo foi a realização de um desejo, e o seu motivo foi um desejo. E aqui eu quero falar com vocês, essa questão do desejo é muito complicada em psicanálise. Quem é que realmente está no sonho se realizando? Quem é que está gozando? Quem é que está ali se realizando? E a pergunta que não quer calar, por que no sonho o sujeito se autoriza e no estado de vigília? No sonho, o sujeito está diante da sua verdade. Gravem isso. No sonho, o sujeito está diante da sua verdade. 2 coisas paralisam o sujeito no processo de análise. Uma, a resistência, ele está diante da sua verdade. E outra, o seu desejo. Ele vai ter que se autorizar. Então, essas 2 coisas acontecem com o sujeito no processo de análise. A resistência, ele já viu a sua verdade, então ele fica naquela resistência, eu não sinto, não sei por que eu estou aqui, eu vou dar um tempo, eu vou parar com as análises. É uma coisa o desejo, aquele medo que bate, aquela insegurança, aquele calafrio na espinha, está diante do seu desejo. Mas no sonho, o sujeito não só está diante do seu desejo, como também está diante da sua verdade. Como o Freud, eu falei em uma aula, eu não me recordo qual, mas depois eu vou lembrar, está aqui nesse próprio volume, Freud vai dizer que o sonho revela o mais profundo da nossa natureza, quem somos de verdade. O sonho revela, o sonho mostra, isso aqui é você. Você não pode, como diz Lacan, negar quem você é há muito tempo. Quem quiser entender o que eu estou falando, veja uma série que está passando na Netflix, Bom Dia. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus,
Vi a série há pouco tempo, gente. Meu Deus, sério que eu esqueci? Tudo isso saltou aos olhos, mas muitos detalhes do sonho também se tornaram inteligíveis para mim, do ponto de vista da realização de desejos. Não só me vinguei de Otto por se apressar demais em seu tratamento médico ao aplicar a injeção, como também me vinguei dele por ter me dado o licor que tinha cheiro de álcool amílico. E no sonho encontrei uma expressão que ligava as duas reprimendas. A injeção era um preparado de propil. Não me satisfez e levei minha vingança mais longe, estabelecendo um contraste entre ele e seu concorrente mais digno de confiança. Eu parecia estar dizendo: gosto mais dele do que de você. Mas Otto não foi a única pessoa a sofrer os efeitos de minha ira. Vinguei-me também de minha paciente desobediente, trocando-a por outra mais sensata e menos resistente. Isso tudo é no sonho, isso não aconteceu na vida real, tá, gente? Com Freud. Ele acorda e a vida segue, Irma continua ainda sendo sua paciente, a amiga dela não é a paciente dele, tá bom, gente? Então, na verdade, ela não é mais a paciente do Freud, agora ela é a paciente, na vida, no estado de vigília, ela é a paciente do Otto, né? Não é mais do Freud. Também permiti que o Dr. M escapasse das consequências, também não permiti que o Dr. M não escapasse às consequências de sua contradição, mas lhe mostrei, por meio de alusão clara, que ele era um ignorante no assunto, sobreverá uma sectaria. Com efeito, eu parecia estar lhe voltando as costas para recorrer a alguém dotado de maiores conhecimento. A meu amigo que me falara de trimetilamina, tal como voltara a, voltara de Irma para sua amiga, idiota para Leopoldo. Levem essa gente daqui. Em vez deles, dei-me 3 outros de minha escolha. Então ficarei livre dessas recriminações imerecidas. A falta de fundamento das recriminações me foi provada no sonho de maneira inesperadamente complexa. Eu não merecia a culpa pelas dores de Irma, já que ela própria era culpada por se recusar a aceitar minha solução. Eu não tinha nada a ver com as dores de Irma, já que eram de natureza orgânica e totalmente incuráveis pelo tratamento psicológico. As dores de Irma podiam ser satisfatoriamente explicadas por sua viuvez. A trilamina, que eu não tinha meios de alterar, as dores de Irma tinham sido provocadas pelo fato de Otto ter aplicado sem devida cautela uma injeção de uma droga inadequada. Coisas que eu nunca teria feito. As dores de Irma eram resultado de uma injeção com agulha suja, tal como a flebite da velhinha de quem eu cuidava. Ao passo que nunca provoquei nenhum dano com as minhas injeções. Notei, é verdade, que essas explicações das dores de Irma que contribuem para me isentar de culpa não eram inteiramente compatíveis entre si. E, a rigor, eram mutuamente excludentes toda a apelação, pois o sonho não passara disso. Lembrava com nitidez a defesa apresentada pelo homem acusado por um de seus vizinhos que lhe haver desenvolvido danificada uma chaleira tomada por um empréstimo e acusado e asseverou, em primeiro lugar, ter devolvido a chaleira em perfeitas condições. Em segundo, que a chaleira tinha um buraco quando a tomara emprestada. Em terceiro, que jamais pediria emprestada a chaleira a seu vizinho. Tanto melhor se apenas uma dessas 3 linhas
de defesa fosse aceita como válida ou obteria ser absolvido. Alguns outros temas que não estavam ligados de forma tão evidente à minha observação pela doença de irmã desempenharam seu papel no sonho. A doença de minha filha e da minha paciente do mesmo nome. O efeito prejudicial da cocaína e o distúrbio do meu paciente que se encontrara em viagem pelo Egito, minha preocupação com a saúde de minha mulher e de meu irmão e de Dr. M, meus próprios males físicos e de minha aflição por meu amigo ausente que sofria de rinite supurativa. Mas ao considerar todas essas coisas, vi que podiam ser todas enfeixadas num único grupo de ideias e rotuladas, por assim dizer, como um interesse por minha própria saúde e pela saúde de outras pessoas. Conscienciosidade profissional. Veio-me à mente a obscura impressão desagradável que experimentava quando Otto me trouxera a notícia do estado de... Esse grupo de ideias que haviam desempenhado um papel no sonho permitiu-me, retrospectivamente, traduzir em palavras aquela impressão passageira. Era como se ele me houvesse dito: você não leva seus deveres médicos com devida seriedade. Você não é consciencioso, não cumpre com o que se comprometeu a fazer. A partir daí foi como se esse grupo de ideias se tivesse colocado à minha disposição para que eu pudesse apresentar provas de que eu era extremamente consciencioso e profundamente com o que me interessava pela saúde de meus pacientes, amigos e de meus parentes, amigos e pacientes. Foi um fato digno de nota que esse material tenha também incluído algumas lembranças desagradáveis que mais davam apoio à acusação de um amigo Otto do que a minha própria defesa. O material era, como se poderia dizer, imparcial, mas, não obstante, havia uma ligação inconfundível entre esse grupo mais amplo de pensamentos subjacentes ao sonho e ao tema mais restrito do sonho que me deu margem ao desejo de ser inocentado da doença de irmã. Não tenho a pretensão de haver desvendado por completo o sentido desse sonho, nem de que a interpretação esteja sem lacunas. Poderia dedicar muito mais tempo a ele, tirar dele outras informações e examinar novos problemas por eles levantados. Eu próprio conheço os pontos a partir dos quais outras linhas de raciocínio poderiam ser seguidas, mas as considerações que surgem no caso de cada um de seus próprios sonhos me impedem de prosseguir em meu trabalho interpretativo. Se alguém se vir tentado a expressar uma condenação apressada de minha reticência, recomendo-lhe que faça a experiência de ser mais franco do que eu. No momento estou satisfeito com a obtenção dessa parcela de novos conhecimentos. Se adotarmos o método de interpretação dos sonhos que aqui identifiquei, verificaremos que os sonhos têm como sentido e estão longe de contribuir à expressão de uma atividade fragmentada do cérebro. Como têm alegado as autoridades, quando o trabalho de interpretação se conclui, percebemos que o sonho é a realização de um desejo. Aqui ele dá a resposta a por que o sonho é a realização de um desejo. A conclusão, o sonho está concluído. E nós vamos ver no próximo capítulo que a temática central desse estudo, desse curso aqui, desse módulo, Freud explicando por que o sonho é a realização de um desejo. Mas que desejo? Quem está se realizando? E por que acordamos endividados? Espero que essa videoaula ajude a você, meu caro aluno, meu caro aspirante, psicanalista que apostando na sua formação. Nós estamos num construto de um conhecimento que vai nos levar a um saber sobre o mundo e o universo dos sonhos. Até a próxima videoaula.